Beleza. Você ainda tá vendo a tela aí, né? Tô sim. Beleza. Disso daqui, tem algum dos pontos que já está realizado aqui, que você precisa relembrar, algo do tipo? Não. Acho que tá tranquilo. De execução, a gente tinha colocado aqui em relação ao DVPL, né, para falar um pouco sobre funções, variáveis, os escopos, né, das variáveis, public, private, static, tipos de dado, né, string não, caractere, numérico, lógico, os includes, o que são, como usar, e um pouco de ponto de entrada, que a gente acabou usando aí nesse último modelo aí que você trouxe pra gente, né? Sim. Alguma dúvida aí sobre tudo isso? E também não. Tá Tá tranquilo esse? tranquilo. Então acho que já vou marcar ele como realizado. Estrutura de decisão. If else e do case. Tá claro isso aqui pra você? Como é que tá? Isso também tá claro. Tá de boa? E laço de repetição. For e while. Sei de boa também. Tá tranquilo? Preciso dar uma revisada? Não. Beleza. Maravilha. Bom, então vamos ver aqui. A gente tinha marcado para fazer alguns pontos de entrada, mas acho que isso daí tá até bem claro, né? Sim. Esse é um item que tá na minha lista aqui para eu praticar mesmo, mas o conceito, assim, como utilizar, eu acho que ficou claro. Eu acho que esse último exemplo aí deu uma adiantada nisso. Deixa eu só ver o que eu considerei no MVC. Vou colocar aqui, ó. Model, view, ponto de entrada. Porque no MVC tem um conceito um pouquinho diferente. Não chega a ser um conceito, é mais o nome dos pontos de entrada, entendeu? Mas aí a gente pode ver quando vê MVC. Eu acho que faz mais sentido. Se eu te mostrar só o ponto de entrada agora, só vai bagunçar. Tá? Sobre o ponto de entrada, deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu te pontuar. Uma coisa que eu acho que eu não te passei é como que você acessa os parâmetros que você recebe em um ponto de entrada, né? Aquele parâmetro XB, você chegou a usar já? Acho que não, hein? Não. Vamos dar uma passada nisso daqui, então. Ainda estou sem a base aqui, tá? Então eu vou utilizar uma pastinha que eu tenho aqui, uns programas, até eu conseguir terminar de subir ela. Vou fechar tudo isso aqui. Sim, sim, sim. Ó, vamos procurar aqui um ponto de entrada da TOTUS. Ponto de entrada... Deixa eu ver. Onde a gente pode fazer? Talvez no faturamento, acho que talvez tenha alguma coisa ali legal. Inclusão de rotinas. Deixa eu ver o que tem aqui relacionado a pedido de venda. Chamata.
Aqui, ó. Mata, não, acho que é 440 ainda. Na liberação. Oi. A mãe não atende. Passa pra ela. É a mãe. Ah, tá. Aqui, mata 410, pedido de venda, módulo faturamento, tá? Antes da chamada da função browse, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, se ele tem parâmetros. Ponto de entrada de chamada antes da apresentação da mbrowse. Lembra o que é uma mbrowse? É aquela tela que carrega ali, por exemplo, quando você tem os itens. Isso, ela é a tela que mostra os registros para você tomar as ações sobre ela, tá? Inclusão, Sim. alteração, etc. É a tela, é a listagem principal ali. Sintaxe dela, do ponto de entrada, nenhum parâmetro. Qual que é o retorno? Nenhum também. Ou seja, só dá uma possibilidade ali, talvez, de você criar uma variável pública ou estética, ou fazer alguma validação ali de mudar alguma informação, tá? Validação não, porque ele não considera o seu retorno. Antes da alteração do pedido de venda. Acho que isso aqui talvez possa ser legal. Executa antes de alterar pedido de venda. Sem alteração. Pedido par. Bom, que ele fala que tem parâmetro, mas não fala qual é. Isso acontece bastante. Uma coisa que se você não tem, depois eu posso te passar. Você tem programas da TOTUS aí ou não? Não. Não? Teoricamente eu também não deveria, mas sempre tem uma escapada aí que o povo compartilha, né? E eu acho que é bom porque eu consigo te mostrar aqui como que funciona um exec block, ó. Aqui, ó, cores da mbrowse. É isso aqui mesmo. Ó, porque é importante a gente vir consultar a documentação, tá vendo? O cara te passa um ponto de entrada que ele usava no Proteus 11 e fala, cara, é só compilar e usar. Tem que na versão 12 houve uma alteração no parâmetro XB, que é o parâmetro que você recebe, né? No ponto de entrada, para constar as mudanças, página abaixo. Um exemplo até simples, mas às vezes acontece até da rotina estar descontinuada, tá bom? Ó, esse ponto de entrada pertence à rotina de pedido de venda, usado em conjunto com o parâmetro legenda para alterar as cores do browser do cadastro que representam o status do pedido. Sabe as bolinhas lá, verde, amarelinha, vermelha? Sim. Então você consegue mudar aquelas cores via ponto de entrada, tá? Ó, o que mudou para o Proteus 12? A versão 12, o ponto de entrada, traz por parâmetro XB 5 itens no array. Sendo assim, é necessário verificar o conteúdo da legenda para poder adicionar um novo item. Segue um exemplo da customização na P12. As cores, exemplo do fonte de legenda. Beleza. Vamos pegar esses dois carinhas aqui, ó. Eu já vou te mostrar também eles, como eles são chamados aqui dentro do programa da TOTUS, porque você tendo um programa, também às vezes pode ser mais fácil você usar por aqui para consultar, tá? E entender se tem um parâmetro ou não e se ele considera o retorno também ou não.
Ainda não acostumei com os atalhos do computador, mano. Eu apanho demais em produtividade aqui. Ó, temp, new folder, curso. Aí depois que eu criar o ambiente aqui, aí eu crio uma pastinha separadinha. Temp, curso. Esse aqui é o MA410 leg. Esse aqui, MA410 cor. A mãe vai estar pensando como que vai pegar isso daí. Não mexe. Não vai cair. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, como que você pode identificar de onde vem, onde você vai encontrar os pontos de entrada, tá? Primeira coisa que você precisa saber é qual que é a rotina que está sendo executada ali, que você quer colocar um ponto de entrada. Então, por exemplo, vamos usar esse ambiente aqui da Zix per Encanto. Vou tentar compilar, mas acho bem provável da Zix ter esse ponto de entrada aqui. MA410 cor? É. O André tinha me passou recentemente o pacote. Se tiver, depois a gente pega o mesmo nome lá. Tá apontando pro antigo. Aqui tem mesmo. Tem, tem? Agora vai. Foi sim. Foi o Leonardo que fez isso aqui, né, velho? Legal, hein? Os caras desativou até os programas padrão da TOTS, mano. Isso aí é a Aline pisando com a LGPD. É. Ainda mais na mão de quem que ficou, né, velho? É. Deixa eu ver se vai ter alguma outra forma de a gente acessar ele. Acho que no e-commerce tinha uma cópia desse cara, se não mexeram também.
Enfim. Cara, o que eu vou mostrar é aquele processo básico, né? Da gente entra na rotina, Shift F6, pegou o nome da função, certo? Pegou o nome da função, você já consegue pesquisar aqui, ponto de entrada do Mata 410. Do Mata 410. Beleza? Cara, geralmente vai aparecer uma lista aqui em algum site que a gente consiga dar uma olhada para ver se atende ali o que a gente precisa. Ou então vai refinando, né? Um ponto de entrada do pedido de venda para incluir um novo menu, uma nova cor de status, etc. Bom, feito isso, cara, uma coisa que dá para você fazer caso você tenha o fonte da TOTOS, olhar o momento que esse, que esse ponto de entrada é chamado, tá bom? Aqui na documentação, às vezes até dá para você entender bem como que funciona, tá? Aqui também mostra qual que é o fonte que ele está sendo realmente executado, né? Passa o que ele está enviando de parâmetro, então ó, o array com as cores atuais, e embaixo o que ele espera de retorno, que é um novo array com as cores que vão ser utilizadas no browser, tá bom? Tem o formato do tipo do array. Aqui, ó como é que esse cara está sendo chamado dentro do programa da TOTOS, ó. Ele está sendo chamado dentro de uma função browse-def, certo? É uma static function. Vamos ver quem está chamando esse cara. Ó, ele aparece 4 vezes, onde 2 aqui é a documentação, é a própria function, e aqui é onde está sendo chamado, certo? Vamos subir mais um pouco. Function mata 410. Acabou. Ou seja, você clicou no menu, o que ele faz? Já começa por aqui. Entrou, rodou a rotina. Ele vai ver ó, se a rotina não é automática, logo, isso daqui também é para você considerar, olhar para saber se pode influenciar ou não no ponto de entrada que você precisa usar, tá bom? Porque como ele está chamando a função aqui, ó, browse def, ele não é chamado na rotina automática, porque não tem tela. Tá? Chegou aqui embaixo, encontrei a browse def, ó, ele já executa aqui no começo. Se existe block, o que esse cara aqui faz? Ele verifica se existe o ponto de entrada. Se dentro do RPO tem uma rotina compilada com o underline MA410 core, tá bom? Ponto importante é que ele não olha se é o PRW MA410 core, e sim se é a user function, tá bom? Os fontes da TOTOS é PRX? Tem legado isso aqui. Tem uns que tem PRX, PRW. O projeto no DevStudio antigo era PRJ. Acho que tinha mais uma extensão, cara. Entendi. PRW, PRX. Tinha mais uma, não lembro qual que é agora. Mas isso daqui não diferencia, tá? Você também consegue compilar um PRX. O que diferencia aqui é a questão só das functions mesmo, que a gente vai rever. Né? Um exist block aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar se tem uma user function com esse nome, tá bom? Uma outra coisa que tem também, eu acho que é o existe template block, se eu não me engano, uma coisa assim, mais ou menos, que é para aquelas funções de template que eu falei aquela outra vez, que é o T underline. Só que esse cara aí, quando você começar a mexer, vai estar claro para você que você está usando uma template function ou uma function direta, porque aí você vai ter uma chave de compilação. Você não consegue fazer uma template function sem chave de compilação, tá? Entendi. Então, ó, isso daqui tudo é o que ele executa caso exista o seu ponto de entrada, tá bom? Se não existir o ponto de entrada, ele não entra no if e segue a vida. Entendeu? Aqui, ó, existe template, na verdade, ó. MT410BRW. Ou seja, você pode ter dentro do seu RPO uma U_MT410BRW e uma T_410BRW. Entendeu? Por que isso? Imagina que você tem uma consultoria que ela é homologada pela TOTOS, tá? Você faz uma série de ajustes num módulo específico que melhora ali o funcionamento.
Isso chega ao ouvido da TOTS, o pessoal se interessa, comercialmente vira um template. Ainda não é um módulo padrão, tá? É um template, ou seja, algo que está sendo estudado aí para o padrão. Porém, cara, toda vez você tem aquela dor de cabeça de chega no cliente, vai ver se tem o ponto de entrada, faz a adaptação daqui, dali, etc. Aí com isso, o que você tem? Como a TOTS já deixou você criar um template, que ele está sendo estudado para virar um módulo, muitos pontos de entrada você consegue utilizar como T underline, e a TOTS te libera uma chave de compilação. Aí com isso você não vai ter esse problema, entendeu? E aí você chegando no cliente, você aplicou o template, tá? Ele executa as coisas do template separado e as do cliente separado. O cliente precisa mexer no ponto de entrada, ele não vai ver nada do seu template, tá? Essa é que é a ideia. E alguns casos pode ser que ele priorize, ó, se tem o template, executa só ele. Se não tem, vê se tem um ponto de entrada. Aí é específico da regra de cada ponto de entrada, tá bom? Visto se existe, tá? Ele vai entrar para fazer o quê? Chamar um exec block. Isso daqui é o controle que se tem para fazer a chamada do seu ponto de entrada. Tá bom? Poderia muito bem, funcionaria normal, tá? Se você tivesse isso daqui, ó. Ó, existe uma function temp, só para ficar não ficar dando erro aqui. Existe uma função que se chama find function, tá? O que ela faz para você? Ela verifica se uma função específica está compilada dentro do RPO, ou seja, bem semelhante a isso, certo? Só que aqui você já passa ela do jeito que você quer pesquisar, que é o quê? O underline MA 410 cor, tá? Se isso daqui existir, ele te retorna um true ou false. Ou seja, if find function, então você pode fazer o quê? Executar ela direto. Qual que é a diferença? Ah, ele está passando a cores aqui como parâmetro. Então, vamos passar aqui, ó, a cores. Olhando aqui a grosso modo numa execução, qual que é a diferença dos dois? Nenhuma, tá? Ele só vai executar a função caso ela exista. Aqui é a mesma forma. Mas qual que é a diferença aqui do ponto de entrada? Dentro desse exist block, do exec block, ele tem algumas validações de estrutura do Proteus. Então, lá dentro do INI, tem algumas configurações que você coloca para executar ou não uma função de usuário, entendeu? E aí, com isso daqui, você está blindado de ter um erro. Dessa forma aqui, o que pode acontecer, tá? Dele dar um find function, por ser uma função padrão da TOTS, ele talvez te retornar true, e quando você tentar executar, ele te retornar algum erro, tá? Porque está falando que é para desabilitar, não é para usar a função de usuário. Já esse cara aqui faz esse controle, tá? Uma outra coisa que ele faz também é o quê? Ele faz o controle do estado atual das variáveis private, public e static. Static não, porque a gente não consegue usar. Só private e public, tá? O que é isso? Tá vendo esses dois parâmetros aqui, ó? Um deles aqui, ele fala o quê? Se a pessoa tem que restaurar, se o ponto de entrada tem que restaurar o estado das variáveis que estão criadas antes dele, depois da execução. Como que ficaria isso? Você tem aqui, ó, uma private C mensagem, tá? Essa aqui, C mensagem, ela vai estar preenchida com mensagem antes do ponto de entrada. Beleza? Aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter if existe block. And if. Vamos usar o mesmo cara aqui, ó. Oi. E tu?
como você está vendo a aula, Alan, qualquer coisa, depois você faz um teste, tá? Caso esteja diferente na sua base, você até me dá um toque, beleza? Beleza. Acho que aqui no ambiente da ISCS eu não vou nem conseguir compilar. Tá? Tá aí, ó, um teste que você pode fazer até... Aqui, ó, Conaut. Ah, não, cara, eu acho que por isso daqui dá pra gente fazer sim. Ó, vamos fazer aqui sim, que eu acho que vai ficar melhor, porque eu já até valido aqui a informação que eu estou te passando. Totus.ch. Que dia? Dia 7. 7/10, underline 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Então, ó, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, uma variável local, tá? Vai ser cMessage1. E uma variável private que vai ser cMessage2. Beleza? Vou fazer com alert aqui que fica visual pra gente melhor. Mensagem 1, mensagem 2. Ó, o ponto de entrada que a gente vai chamar aqui... Paula, você tá mexendo na tomada ali. Heitor, vem pra cá. Não mexe. Não. Pra cá. Ó, 02. Não pode mexer aí. A mãe tá vendo a mãozinha. Aqui, ó, include. Totus.ch. Oi. User function 02 return. Vamos colocar aqui, ó. Essa mensagem 1, essa mensagem 2. Vai virar um tanto de alerta aqui. Carro.
elefante ou avião? Tem que escolher um, avião ou elefante? Esse aqui. Avião, elefante, elefante ou avião? Esse aqui. Elefante. Carro não. Tá bom? Então, elefante, né? Mano, eu tô muito sem produtividade ainda nesse teclado aqui até acostumar. Quando muda o teclado é foda, mano. Nossa, difícil. Difícil. Ó. Primeira coisa aqui, ó. Vou fazer. Passar a mensagem 1. Mensagem 2. Mensagem 1. Mensagem 2. Mensagem 1. Mensagem 2. Deixa eu confirmar aqui a ordem desses dois parâmetros. Isso aqui é para você que o ponto de entrada não é algo exclusivo da TOTOS, tá? Você consegue também criar coisas suas. Eu tô olhando você fazendo, eu me perguntei nisso agora. Eu falei, ué, Isso. mas por que tá chamando aquele fonte não o ponto de entrada, não? Indica se o conteúdo das variáveis públicas e private do sistema serão restauradas. Então vamos melhorar isso aqui, ó. Local L reset var é a primeira. Beleza? A segunda é, indica se os sets do sistema serão restaurados. Cara, isso aqui a gente quase nunca usa. Não vou nem considerar aqui, tá? Porque esses sets aqui, geralmente, se for o que eu realmente estou pensando, ele geralmente é utilizado mais para relatórios. Antigamente o pessoal usava muito um set var, uns negócios lá para set prvt var. Cara, nunca precisei usar. Pelo menos eu, não, tá? Então vamos só usar esse setinv aqui. Aí o que, que a gente faz? Aqui a gente nega ele para fazer um resetando e um não resetando. Tá bom? Qual que é a ideia aqui então? Temos aqui, ó, uma mensagem local, uma mensagem private, tá? Vamos mostrar o valor dela. Vamos verificar se existe esse ponto de entrada. Se existir, a gente vai executar ele, resetando a variável depois da execução, tá? E passando aqui como parâmetro, mensagem 1, mensagem 2, que é esse outro cara aqui, ó. O parâmetro, conteúdo que ficará disponível na função de usuário executada na forma de variável private param xb. Já vai entender isto. Vamos dar o alerta de como é que ficou essas variáveis depois da execução. Beleza? Eu acho que é mais interessante a gente fazer ao contrário aqui, ó. Começar não resetando. Depois a mesma coisa, só que invertido aqui o reset var, né? E depois vamos utilizar aquele find function que a gente falou que seria teoricamente a mesma coisa. Tá? Deixa eu só ver aqui que eu estou conectado. Troca tá pela metade ainda. Aí eu apanhando de novo aqui do teclado.
Eu fiquei falando quase o dia inteiro desse atalhozinho e depois eu esqueci. Qual atalho? Para mostrar as pastas? Command Shift ponto. Isso, Command Shift ponto. Aqui, ó. Esse cara aqui é oculto, tá vendo? Esse cara, o controle do Git, né? Quero pegar esse cara aqui, ó. Servers. Servers, substituir. Só confirmar que está gravando certinho, né? Tá. Ainda bem que tá bem rápido, né? Sim, você desconecta. Beleza. Ó, então vamos compilar esse cara aqui. Beleza. E vamos executar ele para ver como é que vai se comportar aqui o programa, tá? Beleza. Para você ver aqui um pouquinho de error log. Ó, por enquanto eu vou ocultar isso daqui, que a gente não vai usar. Então vamos lá. Temos aqui a nossa mensagem 1. Reset var. Mensagem 2. Nosso primeiro alert. Eu vou ter que diminuir isso aqui. Tá vazio. Nosso próximo alert. Tá vazio. Aqui já pode talvez dar erro porque a gente está com o ambiente fechado. Vamos ver. Não, ele validou alguma coisa. Quanto será? Ah, tem 9 caracteres. Ai, cabaço. Lembra que eu te falei da questão dos 8 caracteres? Sim. Ó, 7, 10, eu contei, não sei porquê, 9. 8, tem 9. Tá vendo? O que ele está entendendo aqui, ó? Que isso daqui é a função. É. Entendeu? Aqui que ele vai fazer? Ele vai executar esse cara de novo, ó. De novo. Loop sem fim ali, ó. Então, vamos cancelar isso aqui. Vamos apagar esse fonte do RPO. Eu não tinha te mostrado isso ainda, né? Delete file, resource from RPO. O que você está fazendo isso? Você está descompilando um fonte do RPO, tá? Certo. Tive que fazer algumas vezes. Ah, então já tá ciente. Beleza, tá 2 aqui. Tá 2 aqui. Vamos renomear aqui o nosso arquivo só para manter o mesmo padrão, né? Vamos compilar ele de novo. Compilado.
Então vamos lá. Mensagem 1 vazia. Mensagem 2 vazia. Não existe, certo? Então ele passa direto. Com isso a nossa variável continua vazia. Resetamos ela aqui e vai acontecer a mesma coisa com esse cara. Também não existe. Podia abrir aqui na frente, né? Nosso find function, mesma coisa. Vamos ver o find function 1 aqui, ó. Find function 1, true. Find function 2, false. Beleza. Então, com isso, você já criou dentro de um programa assim uma possibilidade de ponto de entrada, tá? Então, cara, eu tive uma ideia legal, isso aqui, vou fazer um programinha que eu posso depois compilar em qualquer lugar, mas não quero deixar o fonte com ninguém. Você já pode criar seu próprio ponto de entrada, tá bom? Então, vamos lá compilar ele agora. Compilado. Vou compilar isso daqui. Beleza, vou deixar um ponto de parada aqui. Que eu não terminei ele, na verdade. Default. Default. Nulo. E esse aqui é a mesma coisa. Nulo. Vamos lá, executar aqui um de novo. Vazio. Vazio. Existe bloco, agora já deu true, certo? Nosso reset está como false, da private. Por enquanto não vamos alterar o valor da variável, tá? E vamos ver aqui o que vai apresentar para a gente. Mensagem 1, mensagem 2. Ó, nulo e nulo, tá? Por que isso? Esses dois carinhas aqui, ó, eles foram criados aqui dentro, porque ele não recebeu. Ele foi chamado como um exec block, certo? Tá vendo que o parâmetro ele foi passado aqui na frente, ó. Isso daqui, ele cria uma variável private chamada aparamixb, tá vendo? E as duas posições que você tem aqui são as duas posições que você passou direto. Caso tenha passado só mensagem 1 aqui direto, por exemplo, aí o parâmetro XB direto já vai ser o conteúdo que você precisa, tá bom? Então esses dois carinhas aqui, ó, quando um ponto de entrada fala que te passa algo como parâmetro, você não vai acessar ele por aqui, e sim pela variável param xb. Beleza? Bom, no nosso caso, não mexemos na variável, então ela continua aqui zerada, certo? Eu vou... Então ele até apresentou lá o valor, né? Do ponto de entrada, mas depois quando volta a variável ele continua zerada, né? Isso, exatamente, ó. Então aqui, ó, nulo, nulo. E agora ele falou o quê? Que arctab não existe. Provavelmente porque a gente está com o ambiente fechado. RPC7M. O
que esse cara aqui faz? Ele simula uma entrada do usuário lá pelo sistema filial. sistema, isso, tá? Abrindo ali todo o dicionário de dados do Proteus, tá? Então, cara, tá muito alert aqui, né? O que é o set type 3 ali? RPC. Esse cara aqui, ele desabilita o consumo de licença, tá? Cara, reza a lenda que isso daqui não tá mais disponível na versão 12, mas para mim eu andei conseguindo notar algumas diferenças em algumas funções que eu cheguei a utilizar, tá? Eu não tô com fonte aqui. Eu tenho uma versão dos fontes de lib, que é os fontes do framework, né? Do Proteus 11, cara, que é bem antiga, tá? Acho que é de 2011. Só que nela tem lá, tipo, como que ela faz o controle, entendeu? Quando não é o 3, ele tenta ver lá se é, acho que é Type 5, se eu não me engano, ele tenta reservar então uma TOTUZ, que é aquela licença de integração. Quando eu acho que é a 1 e a 2, ele tenta reservar ou a do módulo ou a full, entendeu? Então, os controles que ele faz interno lá do consumo de licença. Vou melhorar isso daqui. Tá, alerta demais. Antes da chamada. Execução com resetar as variáveis. Vou colocar aqui, ó, um CRLF. Lembra o que é? Sim. Salto de linha, né? Isso. A linha, né? O cara pergunta se você lembra o que é e já responde, né? Eu... Não dá nem tempo. Ansioso, né? Correria, pô. Tá com pressa. Após a chamada, de execução com reset de variáveis. Após a execução, direta. Após não MSG info. Beleza, já ficou um pouco melhor. Esse cara aqui, vamos compilar ele. Enquanto isso, nesse daqui, ó, o que a gente vai fazer? Default desse cara aqui é nulo. A gente vai fazer o que? If val type
Eu te passei esse type aqui, a gente chegou a ver? Eu acho que não, hein? Não? Esse cara aqui, type e o val type, tá? Eles vão retornar para você uma letra indicando qual que é o tipo da variável que você está usando, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver se o tipo dessa variável aqui é igual a nulo. Então, ó, mensagem 1, mensagem 2. Se ele for igual a nulo, type a gente passa, então, assim. Se um desses dois aqui for nulo, o que que eu vou ter que verificar? Se existe o param XB. Param XB. Para todos os pontos de entrada que você executar via execblock, que é o caso de todos aí que tem da TOTUS, tá? Vai ser sempre esse nome aqui mesmo, tá bom? Sempre param XB. Então, ó, se esse cara aqui for como nulo, o que que significa? Mensagem 1, se mensagem 2, ele vai receber o quê? Parâmetros não recebidos. Se não, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui o conteúdo desses carinhas aqui, ó, para ver como que isso vai se comportar lá depois da execução, tá? O que que a gente vai colocar? PE e o conteúdo que ele tem atualmente. Aqui a gente vai precisar de um controle. L imprime, L altera. Que ele vai começar como true. Se esse cara chegar aqui dentro, significa para a gente que a gente não conseguiu descobrir o valor de ser mensagem 1, ser mensagem 2. Tá de boa para vocês fonte? Precisa que eu te repasse aqui alguma coisa? Ali no final é mensagem 2, né? Aonde? Aí onde ele Aqui, recebe. sim, com toda certeza. Pode repassar tudo. Você é louco. Não é? Explica aí mais ou menos o que esse fonte está fazendo, só para mim ver Tá. se ficou. Vou começar por aqui, ó. Questãozinha lá de licença, tá? Nem sempre é Certo. obrigatório, mas só para a gente não ficar tendo erro aqui de ambiente tá sem licença, tá bom? Estamos armazenando dentro de um log aqui o conteúdo antes e depois de execução dos pontos de entrada, tá? Que é o mensagem 1, mensagem 2. Lembrando, mensagem 1 é local, mensagem 2 é private, tá? Exec block sem resetar o valor das variáveis. Imprimiu aqui o conteúdo, resetou aqui as variáveis que a gente. Exec block resetando as variáveis. E depois chamando via o find function e rodando com um underline direto. Beleza? Certo. Vamos ver como é que vai ficar esses carinha aqui depois. Agora, já aqui, o que a gente está fazendo? Começou meu programa.
recebi mensagem 1, mensagem 2 por parâmetro. Por quê? Porque esse cara que está enviando dessa forma, ele não cria um parâmetro XB. Tá? Sim. Se esse cara aqui eu não receber nada, continuo mantendo Ele ele já como pega aí. tudo, tá? Sim. E eu vejo o tipo. Cara, se esse cara aqui, ou um ou o outro é nulo, o que eu vou fazer? Vou verificar se existe o parâmetro XB. Se os dois não for nulos, se os dois for caractere, eu já pulo aqui para baixo, ele altera é true, certo? Passou pelo PE. Beleza? Coloco na mensagem PE e a mensagem. Se não existe e tem o parâmetro XB, então significa que para mim o mensagem 1 é o parâmetro XB1 e o mensagem 2 é o parâmetro XB2. Beleza? Se ele não existe, cara, então o L altera aqui. Eu não vou alterar o C mensagem. Para mim não existe, tá? E aqui, ó, eu seto uma mensagem, eu crio, né, o C mensagem 1, C mensagem 2 com Jogando as duas. parâmetros não recebidos. Beleza? Beleza. Então, deixa eu compilar isso daqui. Preciso subir logo o ambiente aqui, velho. Faz falta. A instalação do seu foi você que fez? Como é que foi? Foi em curso? Foi eu que fiz. Lembra ainda? Eu lembro algumas coisas. Eu tive um pouquinho de dor de cabeça para conectar o DB Access na época. Ó, E na versão mais recente também estava dando erro de licença, depois eu consegui corrigir. Mas aí eu já vou ter que relembrar de novo, né? Vou trocar de máquina. Tem que relembrar de novo. precisa de ajuda, você avisa. Ó, mensagem 1, mensagem 2 é nulo, certo? Vamos ver aqui se o nosso type tá certo. Debug console. Retornou U, certo? Certo. Vamos ver o nosso L altera. Retornou U, porque eu acho que esse cara só olha para variáveis private. Eu sempre tenho um problema com usar isso daqui, porque ele tem os dois, ele tem o type e o val type. Tá, não? Aí o val type retornou L de lógico. Vamos ver esse aqui, ó. Val type U, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele vai dar o erro nos dois. Não vai dar por causa do parâmetro XB, né? Só que esse daqui, ó, eu já vou mudar para val type. E aí o val type você passa sem ser string, você passa a própria variável, tá? Ó. Então mensagem 1, mensagem 2 tá vazio, certo? Então ele altera, o que ficou? PE nas duas. Certo. Quando a gente volta para cá, ó, mensagem 1 vazio, mensagem 2 vazio. Por que ele resetou? Não, porque a gente alterou o parâmetro que a gente recebeu e não a variável em si. Tá? Então, ó, vamos seguir aqui para você ver que vai ficar o mesmo cenário. Ele vai falar que não deu por causa do val type. É que legal, o MSG Info não vai mostrar pra gente.
Eu vou... Não, deixa aqui ainda por enquanto para ver. Agora sim ele passou certinho pelos dois, pelos três. Beleza? Vamos ver se esse alert não tá mostrando também o alert. Não quer mostrar a mensagem pra gente. Vamos imprimir ela aqui então. Tá mostrando. Talvez deve ser alguma coisa que eu deveria habilitar aqui, porque eu coloquei o ambiente automático, entendeu? Sim. Ele deve ter tratativa interna lá para não rodar via job. Ó, antes da chamada de execução sem resetar variáveis, continuou tudo vazio, certo? Cara, teoricamente pra gente então não faz diferença nenhuma, né? Porém, vamos supor que você tem aqui, ó, uma private mensagem 3. Porém, essa sua private mensagem 3 aqui, você não passa ela em nenhum dos lugares, porque você só vai usar ela internamente, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse cara aqui, ó. Mensagem 3. Essa aqui eu não vou nem resetar ela, tá? Ah, não, na verdade eu preciso. Vai ficar meio zoado o teste. Foi em tudo? Foi, né? Foi. 3, beleza. Então esse daqui já compilo. E aqui o que eu vou fazer, ó? If val type se mensagem 3 for diferente de U, ou seja, se ela não é nula, and if se mensagem 3 recebe PS mensagem 3. Beleza? Tá claro? É claro. Então, vejamos. Então, ó, aqui eu já tenho mensagem 2 e 3 como private. Beleza? Perceba que mensagem 1 e mensagem 2 são diferentes, ó. Essa aqui eu recebi como local. Eu tenho mensagem 2 aqui e aqui. Certo? Recebi como parâmetro, ela se torna o quê? Local dessa user function. Beleza? Independente da forma que eu tenha passado ela aqui. Mensagem 3 é uma private que eu gerei em uma função que chamou esse cara. Tá? Se dentro dessa função aqui, ó, da função 2, eu sair chamando vários outros fontes, esse cara aqui continua existindo, tá? Até que seja feito o return da função
que criou essa private. Beleza? Entendi. Vamos lá. O val type dela é diferente de U, certo? Então agora o nosso C mensagem 3, ó, recebeu o PE. Depois do ponto de entrada, já deu para ver que ela continuou, certo? Então, resetamos tudo. Vamos lá para a execução de novo. Ó, recebeu o PE. Ó, limpou a mensagem. Posso. Entendeu? E agora já vamos ver nesse caso aqui, ó. Ó, você não tem nenhum controle lá. Entendeu? Então, por que é importante para você ter isso? Você vai pegar um programa da TOTOS. Muitas das vezes pode acontecer de você não conseguir atender uma necessidade por causa da falta de ponto de entrada onde você precisa fazer alguma coisa, tá? Imagina que você precisa fazer uma validação na conclusão ali do pedido de venda e não tem um ponto de entrada, entendeu? Mas se não fechar se ele não passar por aquela validação, não pode concluir o pedido de venda, ele tem que continuar aberto na tela, tá? Mas não tem um ponto de entrada. O que você precisa fazer? Você precisa tentar encontrar algum outro ponto de entrada que executa antes, para você tentar mudar ali alguma propriedade, alguma variável, alguma coisa do tipo. Foi algo semelhante ao que a gente fez lá no nosso gatilho. Lembra que a gente fez na outra aula? O que a gente fazia lá achou, né? por causa de inclusão, né? Por causa de inclusão, a gente executou o gatilho. Você quer seguir com ele? Sim. Então a gente vai lá e altera um atributo de uma variável private. No nosso caso lá era o getDados, aqui é mensagem 3. Entendeu? E como ele foi executado via gatilho, o gatilho não tem esse controle aqui, ó, de exec block limpando a variável. Entendeu? Então, ou seja, é um recurso que você tem que é uma carta na manga, tá? É o melhor caminho sempre? Não. Esse daí é o seu recurso, tá? Por quê? Se a TOTS for lá e mudou isso daqui, por exemplo, você está fazendo via ponto de entrada, tá? Certo. Aí aqui, ó, seu ponto de entrada tá desse jeito. A TOTS foi lá, descobriu que tem gente usando e ela não quer que usa. Aí o cara vai lá e trava. Seu ponto de entrada parou de funcionar. Beleza? Aí vai ter todo o trabalho de pensar em outra arquitetura, outra forma de utilizar, etc. Mas se não tem forma de utilizar, é um recurso que Aí você tem. utiliza. Você vai criar um ponto de entrada seu. Quando que você utiliza aqui um find function? Cara, quando dentro de um programa do cliente, ele não quer que você codifique lá dentro, ou você quer fazer um fonte separado, entendeu? Você faz só essa tratativa. Você é obrigado a fazer a tratativa? Cara, não, você pode simplesmente colocar aqui para executar direto. Deixar dessa forma. Entendeu? Mas qual é o risco? O cliente vai lá, aplica o fonte dele e não aplica o seu. O que vai acontecer? Vai começar a dar error log e ele vai falar que você quebrou o programa dele. Até você confirmar que ali o problema foi da aplicação, que ele não compilou o seu fonte, já rolou muita coisa. Sim. Entendeu? Cara, criou uma função ali que você precisa chamar e pode acontecer do pacote não ser aplicado tudo junto, find function, tá? O mesmo se replica para campos, tá bom? Você criou um campo customizado em um processo ali que pode ser que ele execute antes da criação do seu campo. Procure qual é a validação para saber se o campo existe. Se o campo tá? existe. Tem como você fazer essa validação. Tô tentando lembrar, não lembro se existe não existe CPO. Tem uma forma de você verificar isso aí sem precisar fazer dbseek lá no SX3, tá? Você consegue pegar isso daí direto via função do framework. Mas dessa forma você consegue blindar os seus pontos de entrada, tá? E as suas funções para esse tipo de execução. Bom, então o que você precisa fazer? Cara, vai fazer um ponto de entrada, identifica qual que é a fonte, o ponto que ele executa é muito importante, tá?
Por exemplo, nesse caso aqui da cor, ó, se você quer fazer alguma coisa, alguma validação sua antes disso daqui, ó, não tem nenhum ponto de entrada, entendeu? E depois disso daqui, tem um ponto de entrada aqui de browsing. Vai atender a sua necessidade? Não sei, eu preciso forçar o cara a não abrir o browser. Ó, não tem nada, tá vendo? Não tem nada que fala assim, ó, não segue. Porém, o que ele tem aqui, ó, para ele abrir a tela? Tá vendo aqui o Activate? Esse cara aqui é o que de fato abre a tela, certo? Ó, tem uma variável aqui, ó, LWidget. Você pode ver. Esse LWidget, o que ele é? Ele é local. Cara, então esquece, você não consegue bloquear para a pessoa abrir esse browser, entendeu? Outra coisa que você vai ver, ó, o browser veio aqui como local, ó, entendeu? Ele veio por parâmetro, então ele é local. Mas suponhamos que tem esse LWidget aqui como private. Você olhou aqui, seu exec block aqui está como falso, ó. Cara, é uma saída, cliente. Eu consigo travar essa tela aí para tais usuários, entendeu? Via ponto de entrada, caso ele não queira usar lá as configurações de usuário, tá? Ou fim de semana, ou etc. Tá bom? Entendi. Cara, isso aqui tomou muito mais tempo do que eu queria, velho. Sem base é os. Alguma dúvida em relação aos P's? Não, mas o conteúdo que você abordou hoje eu não tinha visto em lugar nenhum. Assim, eu nesses detalhes aí do ponto de entrada, né? Aham. É Mas isso eu já aqui. tinha visto como que funcionava, tal, como que pesquisar, Aham. né? Como utilizar. É o tipo de coisa que eu acho que eu também não vi. Eu peguei batendo cabeça na rua, entendeu? Entendi. Eu acho que talvez por isso eu esperava entregar mais do que isso, porque é teoricamente simples, né? Mas de fato difícil de achar. Você encontra depois na tentativa e erro, né? Entendi. É, Depois o Dé me manda esses fontes aí da TOTS. os Atotos, sim, eu vou subir ele num drive aqui que eu consigo te passar. Isso aqui tá até bem recente. Se você for para lá, você vai começar a ter acesso, aí vai inverter. Você que vai começar a me enviar. Verdade. Esses daqui, você lembra do Leandro que trabalhou lá na Alfa com PDV? Lembro. Então, ele que tá trabalhando lá, vira e mexe e manda pra gente. Ele tá lá também? Tá? Ele tá lá desde que saiu da Alfa, se eu não me engano. Ele saiu da Alfa e foi pra lá. Eu pensei que ele tinha saído, mas se eu não me engano, eu pensei que ele tinha ido para outra empresa. Não, acho que ele foi direto pra TOTS, se eu não me engano. Ele tá trabalhando com PDV lá. Entendeu? O irmão dele também é programador do PDV lá, né? E aí acho que devem ter feito uma casadinha lá. Cara, eu queria ter entrado já hoje em SQL, mas como a gente vai fazer amanhã também, pra você tá amanhã tá de boa? Tá, tranquilo. Amanhã a gente bate esse daqui então. Beleza. Isso aí Esses é um que eu tô consta- tentando avançar também. na parte de SQL. É, Não, legal. A gente vai ver algumas coisinhas que dá pra fazer lá bem interessantes. E tem formas também de você conseguir utilizar o SQL, o dicionário de dados para te auxiliar a criar uma consulta no SQL, entendeu? Você saber como que você faz as amarrações, etc. Delete file. Esse negócio você que vai ficou na subir esses frente. fontes lá depois também, né? Eu já vou fazer agora para não esquecer depois. Porque eu vou dar uma olhada nele, brincar um pouquinho também. Ah, a conexão ficou presa. Nossa, até pensando aqui, você dá uma olhada aí se você tiver dificuldade com a instalação da base nova. Como eu vou ter que instalar aqui na minha, que a coisa a gente faz junto também. Beleza. A gente pode talvez pegar uma aula para falar sobre isso daí. Não era um tema que eu ia abordar, mas pode até ser talvez ser interessante que clareie alguma coisa, né? Tá.
Eu acho que eu tinha feito aqui na minha máquina mesmo, né, de casa há um tempo atrás, mas aí eu meio que deixei de lado porque eu só uso a da Aces. Eu falei, mano, eu não Sim, vou mexer, não se trocar de máquina só manter para as isso, né? duas. Não vou manter as duas, né? Não faz, cara. Não adianta. Bom, então é isso. Amanhã a gente bate um pouco sobre SQL. Aí esse assunto sim, eu acho que já vai tomar um tempinho legal, tá? Pra gente ver, já abordar ali também a parte de eleição lógica, o porquê, como que funciona, o que que é isso, quais são os campos que a gente considera para isso, tá? No Select, quais são as tabelas que a gente consegue utilizar, como fazer amarração, questão de performance, Tá, possíveis formas de fazer join entre as tabelas, etc. Tá? beleza. Beleza? Fechou. Cara, por enquanto, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Esse aqui você falou que não tem mais dúvida, já vou dar um realizado nele. Esse SQL aqui já vou colocar para amanhã. Às 7 da manhã é bom, né? Oi? Às 7 da manhã é bom, né? Só vai estar sozinho. Já vou subir ele aqui também, beleza? Fechou. Ele e o vídeo. O vídeo fica ali. Ah, apesar que vocês não conseguem acessar, né? Eu já vou subir lá nos arquivos Eu também. não tava conseguindo, não. Beleza? Beleza. Cara, valeu, um bom descanso e até Valeu. mais. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.